Boa noite novamente, tá? Pessoal, já iniciei aqui a gravação da nossa aula. Quem não quiser aparecer, é só manter a câmera desligada, tá? Quem não tiver problema pode deixar ligada. Se tiverem alguma dúvida, podem tirar do mudo, tá? Que o professor vai auxiliando e eu vou auxiliando o professor aqui durante a aula, tá bom? Voltei, professor. Show de bola, show de bola. Deixa eu entrar aqui na minha apresentação para mim poder... Tá aparecendo aí já? Não, aqui parece que está compartilhando o navegador do StreamYard, ó. Vou sair daqui. Apresentar. Chrome. E agora? Está compartilhando sua tela. Agora foi. A hora que vocês quiserem que eu comece, eu estou pronto aqui para a gente aproveitar bem o tempo hoje. Então, professor, show de bola, pode iniciar. Vou deixar as primeiras... Então, pessoal, meu nome é Alessander Bosloper. Eu sou mestre em engenharia de materiais, de manufatura. Eu estou há 19 anos na ferrovia com minhas duas empresas, que é a Connect Rail e o Grupo Bosloper. Eu trabalho em sinalização ferroviária, telecomunicações e segurança ferroviária. Hoje o professor Evaristo pediu para mim vir aqui para nós falarmos de um tema em específico, que é a passagem de nível, tá? Então eu vou começar aqui, ao longo da apresentação aí devem surgir várias perguntas e dúvidas. Peço que vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, que a gente vai fazendo um debate aqui para a aula ficar mais dinâmica, ok? Boa noite a todos vocês aí, vamos lá. Uma das concessionárias ferroviárias do Brasil vieram até nós com uma dor, um problema bem grande para eles na época, que eram os acidentes em PN, ou seja, uma pedra no sapato de todas as ferrovias mundiais, né?
E esse acidente, o incidente, causava um tempo de trânsito, do transit time da ferrovia, ele aumentava porque o trem tinha que ficar muito tempo parado até se resolver as coisas ali na PN. Além de tudo, fere demais a imagem da empresa concessionária perante a comunidade local, que sai na imprensa, sai em jornal, e esse, com certeza, é um dos maiores problemas que as ferrovias têm hoje, tá? Inclusive, não caindo num problema jurídico que não é a questão de hoje, que a gente vem mais para falar de problema técnico e e falar de inovação, né? A questão do monitoramento remoto e de ter imagem da PN é uma coisa que surgiu faz uns 2 anos, mas originariamente a solução que a gente trouxe para o mercado mundial, inclusive, é que ela faz a detecção do trem através de câmeras e Dopplers. Ou seja, já existem 3 formatos mundiais famosos de detectar o trem. Ou é laço indutivo, ou é circuito de via, ou é sensor de roda. A gente trouxe essa 4ª detecção que, em vez de utilizar 4 sensores de roda, o que é natural na maioria das PNs do Brasil, tá? A gente usa 8, porque o Doppler ele sempre está de par com uma câmera. Dentro dessa câmera tem uma inteligência artificial que consegue identificar o que é trem, o que é bicicleta, o que é um pedestre, o que é um passarinho, e ele acaba casando com o Doppler, que também sabe, pela forma com que o radar trabalha, que é um sensor ultrassônico, de saber se é um trem ou é um outro objeto. A gente casa os dois no algoritmo para trazer a detecção do trem. Tá? Mas e por que isso? Porque a ideia do diretor da época era com que o sistema não fosse intrusivo, ou seja, ele não está colocado na linha. Tá? O problema do laço indutivo hoje, que é a outra forma de detecção, que se ele ficar muito fundo, ele não pega o trem. Se ele ficar muito raso, a socadora destrói. O problema do sensor de roda é que, dependendo do desgaste do trilho, ou também de vandalismo, ou ainda de mecanicamente ele não estar bem apertado, você necessita de uma manutenção maior no sensor, tá? Além de, às vezes, a socadora também acabar estourando ele e a PN acabar ficando com uma disponibilidade abaixo do nível necessário. Então, essas eram as ideias que o diretor trouxe. A nova forma de detecção, não intrusivo, para meio que minimizar os problemas que eles tinham na PN. Né? E aí, o que era o nosso objetivo? Que a PN tivesse uma disponibilidade alta. Ou seja, acima de 99%. Hoje, a gente não tem via sistema a disponibilidade das PNs, pelo menos de mais de 70% das PNs que existem no Brasil, porque elas não são supervisionadas remotamente. Ou seja, quem cria esse indicador é alguém através de um Excel e não um sistema de supervisório que te traz isso, com raríssimas exceções, tá? Com raríssimas exceções. A nossa invenção, no caso, o sistema entrega direto essa informação, não passa por nenhuma central, enviado diretamente via sistema ou via rede direto para o usuário. Isso daí. E ele é comprovado através de vídeos e de câmeras. Então, como ela é 24/7 online, não tem como você falar que o indicador está diferente, porque as pessoas ficam olhando o tempo todo essa disponibilidade que ela tem. Aqui tem um funcionamento dela, como que funciona, tá?
Você tem 4 postes, cada poste tem a câmera e um Doppler, tá? Os primeiros ficam a 50 metros da PN, os outros ficam a 400 metros aproximadamente. Às vezes pode mudar para 300, depende da VMA do trem. Vou repetir aqui. E o negócio mais bacana disso, de quem bancou esse projeto, foi, em vez de ligar a PN num acessório, que é a BNT 15942, que são os piscas alternados com a sirene, com a Cruz de Santo André, que também tem lá, mas é passiva, a gente ligou num semáforo rodoviário, tá? Isso, a gente fez a integração com o semáforo. Em muitos locais nem tinha semáforo rodoviário. A gente colocou o semáforo rodoviário porque a concessionária bancou essa ideia. Ela falou, vamos colocar, vamos ver se diminui o número de acidentes colocando isso. Tá? Até porque eles não são favoráveis a colocar cancela, né? Por outros motivos que depois eu posso responder se alguém insistir nessa pergunta, por que não coloca cancela? O trem se aproxima, ele fecha o sinal, o trem passa e abre. Parece ser uma solução aparentemente muito simples, mas você fazer esses 4 kits, ter uma interoperacionalização deles e jogar tudo isso numa tela com vídeo, é uma coisa bem difícil e que o único lugar hoje que trabalha com isso online 24/7 é a nossa empresa aqui em Curitiba. Os outros têm DVR no meio da PN. Tá? Nós também filmamos o meio da PN, só que é a detecção. Então nós temos 4 detectores e mais 2 câmeras próximas aos 2 sinaleiros que estão aí, que filmam o meio da PN, tá? Não sei se vocês recordam, um tempo atrás, um domingo de manhã, 11 horas da manhã, um caminhão carregado de bobina de aço passou no norte do Paraná, uma PN com sinal vermelho, e o trem pegou. Tá? Aquela imagem é do nosso sistema aqui, o que trouxe uma repercussão positiva para a concessionária, porque todo mundo viu que o motorista invadiu o sinal vermelho passando na frente do trem. E muitas vezes, quando você tem uma PN passiva, que não tem nenhum indicador, ou você tem lá um pisca-pisca, mas você não tem uma câmera, ainda assim surgem dúvidas. Mas estava buzinando, mas ele veio muito rápido, e você gera dúvidas para que a imprensa possa até pegar no pé no caso da concessionária, mesmo sabendo que pelo Código de Trânsito Brasileiro, o trem está sempre na preferencial. Isso está lá no código, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui de Curitiba, do pessoal esperando o trem passar com o sinal vermelho, tá? Você tem aqui do lado direito a tela do nosso sistema ali, tá? Com a entrada como é que ela filma o trem chegando. Nesse caso aqui não tem trem nenhum, por isso que está tudo verde. E aqui embaixo tem algumas outras fotos pequenas do nosso sistema. Eu, por LGPD, eu não posso passar aqui o link para vocês e como é que funciona. O CCO da PN, hoje eu estou falando aqui da minha empresa, fica aqui embaixo no laboratório. Também não posso divulgar muito isso. Então a gente tem aqui 24/7, todas as 24 PNs, elas estão sendo monitoradas nesse momento. O meio da PN, o miolo dela e a entrada dos trens em cada ponta, tudo isso gravado num servidor local e que é feito um backup toda noite e mandado aqui para a empresa. Aqui a gente tem alguns resultados das PNs colocadas no estado do Paraná. São 24 PNs, tá? Teve uma redução de 95% de acidentes de 2021 para 2024. Foi o último ano sem PN até agora, tá? Mas aqui nós já estamos em 25 e não teve, então a gente permanece com esse
número bem grande, ou seja, esse produto aqui salvou muita vida, né? Salvou muita vida, isso é o mais importante, né? Depois tem os outros acessórios, digamos assim. Alguns carros que não sofreram perda total, algumas locomotivas que não precisaram ir para a oficina, alguns maquinistas que não passaram susto, né? Entre outras coisas que vocês podem imaginar. O legal é que o comportamento humano nosso, ele é automático quando a gente vê um sinaleiro. Desde quando a gente é criança, que a gente sai com os pais ou saímos de carro, de ônibus, você olha um sinaleiro vermelho, você não sabe nem onde que você está e você já pisa no freio, ou o teu pai, o teu tio, é automático de todo mundo. Isso a gente entende como um fator primordial. Por isso que está tramitando no Congresso a possibilidade de ter integração com o sinal rodoviário, tá? Em São Paulo tem aquela linha azul para motoboy que foi feita em São Paulo. Isso também é um projeto de lei tão quanto colocar sinaleira em passagem nível. Outra coisa sensacional da PN, que ela tem uma supervisão remota com pré-diagnóstico de falha. Então, como todos os itens eles são monitorados remotamente, por exemplo, se a câmera 4 de Rolândia, alguém jogar uma pedra, em milissegundos depois que alguém jogar uma pedra, ela parada e funcional, já recebo um e-mail aqui, a turma de manutenção é acionada imediatamente para trocar aquela câmera, já sabendo que é a câmera que deu o problema. Não é assim, quebrou o equipamento, eu tenho que ir lá diagnosticar. Não, já sei que é a câmera, eu já sei que é o Doppler, eu já sei que é o water cooler do servidor que deu, porque ele tem todos os componentes são monitorados, a temperatura, a umidade de dentro da caixa. Então é uma coisa assim bem revolucionária também nesse sentido, né, de você ter todos os dados informados online. Aqui embaixo nós temos o CCO das PNs, que é uma televisão aí de 72 polegadas com todas as PNs ali. Então eu vou clicando em cada uma, eu vou conseguindo entrar no sistema de forma intuitiva a saber qual é o estado dela nesse momento. Até mesmo de buscar um vídeo anterior de uma passagem, de um trem anterior, o que aconteceu, quanto tempo ele demorou em cima da PN, se ele ficou mais de 6 minutos, que às vezes ele pode ser que lá na frente tem um pátio. Tudo é monitorado. E o mais importante é que a comunidade, por ele ter uma disponibilidade alta e ele é confiável, as pessoas aprenderam a respeitar, não ter uma PN lá que está disparada e o cara sabe que não tem trem nenhum passando. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente fala do nosso mercado brasileiro. Qual é o recado que eu tenho aqui importante para dar? Que nós, como brasileiros e como criativos que somos, a gente aprendeu a improvisar muito, que é uma característica do nosso povo, é entender que nós conseguimos fazer produtos de alta tecnologia, embora às vezes a gente não tenha o hardware na mão, mas a gente tem possibilidade de fazer software, sim, e entender que nem sempre a gente precisa comprar dos americanos ou de fora do Brasil para a gente ter qualidade. Veja que nós não temos um resultado de 95% de acidente em nenhum lugar do mundo tem isso daí. Hoje, se você pegar uma PN de uma empresa alemã, ela não traz todos os itens monitorados como essa PN traz por 1/4 do preço. Avanço mais, eu também trabalho com sinalização ferroviária. Hoje eu estou fazendo aqui na empresa a sinalização com a máquina de chave M23, que vai ser colocado num terminal de grãos no norte do Paraná, por 50% do valor de uma empresa de fora do Brasil, com os mesmos produtos, ou seja, sensor austríaco,
relé vital que vem dos Estados Unidos, vem da Europa, e a gente consegue fazer porque o conhecimento está em nós temos possibilidade, inclusive, de fazer esquemas elétricos já usando menos relés do que usava lá atrás, porque a gente consegue trazer um pouco de inteligência artificial para o jogo, né? Então, cabe muito a nós que estamos na sala de aula e estamos querendo avançar com isso, a bancar os projetos e entender a nossa capacidade que a gente tem de ir em frente com esse tipo de atitude mesmo, de poder fazer. Por que a gente chegou nesse nível? Eu não criei isso sozinho, né? Eu sou evidentemente um empresário, sou formado na área de TI, mas aí dentro da minha empresa eu tenho uma metalúrgica também, então eu peguei e dei a mão para o cara do metal mecânico, dei a mão para o cara da automação, dei a mão para um cara de inteligência artificial. O meu conhecimento de ferrovia e de TI que eu sou formado, a gente se uniu em várias pessoas com diferentes conhecimentos para trazer um produto novo, né, para o mercado. E que o resultado está aí. Eu vou deixar aqui aberto agora para a gente poder criar um debate aqui, de vocês colocarem as perguntas necessárias e a gente fazer um bate-bola aqui, até para mim não ficar um monólogo. Tá ok? Obrigado por enquanto. Bora, pessoal. Naquela telinha alguém com dúvida, algum ponto de questão que alguém queira colocar? Eu tenho uma dúvida. Vocês me ouvem? Opa, ouvimos sim, Helder. Pode comentar. Eu tive um probleminha técnico, aí eu acabei entrando uns minutinhos atrasado. Eu estava entrando e não estava. Sem problema. Escutando. Depois a gente manda a gravação para você, tranquilo? Excelente. Ô, Alexander, minha dúvida em torno do que você explicou, dentro desse sistema eu entendo que ele trabalha de forma standalone, né? Ou seja, ele não precisa de uma ação do CCO, mas existe algum... Você disse que você monitora essas câmeras através ali de um display, de um video wall, de uma tela. Existe algum VMS gerenciando essas câmeras, como, por exemplo, o Genetec e outros muitos que a gente tem no mercado? Ou é um sistema proprietário aí desse desenvolvimento? Se você já respondeu ou falou isso no começo, me perdoe, é que eu acabei entrando atrasado. Não, sem problema, cara. Estão me escutando bem, né? Sim. Então vamos lá. O sistema é nosso, é proprietário. Legal. Ele não... aí tem até uma caixa preta para a gente se preservar um pouco do mercado, tá? Com todo respeito, porque o maior possível, porque hoje o que acontece, a gente lança algo no mercado e você tem 2, 3 caras atrás já copiando, entendeu? Então eu tenho que preservar de alguma forma uma caixa preta, porque muita gente acha que trazer benefício para a empresa que trabalha é economizar lá no negócio pequeno. E, na verdade, o grande negócio está na criatividade que a gente coloca. Eu já tive 2, 3 reuniões com empresa americana para os caras saber qual era a técnica que eu usava de inteligência artificial. Daí eu falei, não, cara, eu só vou te entregar isso a partir do momento que eu tiver um contrato. Então, o mercado está muito assim, nesse momento atual do Brasil, tá? Uma questão de, por exemplo, eu tenho aqui 120 produtos que eu já fiz para a ferrovia. Eu tenho 80 que já copiaram, cara. Então, assim, o que eu fiz? Eu criei um sistema. Primeira coisa, é que eu não pus nessa apresentação. A gente patenteou ele no INPI, né? Junto com a Universidade Federal do Paraná, diga-se de passagem, que é uma coisa, empresa, escola. Aí eu entrei na universidade, eu como aluno. Aí como empresário eu fui lá e comprei o direito de comercialização desse software. Para poder preservar, para mim poder blindar isso. Se eu não blindo, vem 2, 3 atrás e copiam, e daí quem tiver mais força política vai colocar.
E aí a criatividade que a gente teve acaba se perdendo no meio do caminho e vai parar na mão de um outro cara que daí vai pagar 10 vezes mais para ele, né? Até pela própria preservação do crachá dele, porque comprado, quem que vai preferir comprar do americano ou comprar do brasileiro? Não, americano, vou comprar do cara lá, que daí, se der uma coisa, a empresa... Mas aqui eu tenho mais apresentações para vocês. Hoje eu trouxe da PN. Mas nós temos outras apresentações de chave, monitoramento de ponta de agulha. Nós temos a parte toda de sinalização de chave de mola. Nós temos a parte de sinalização de chave, vamos dizer, manual, tá? E depois também de chave elétrica, tá? Então, hoje você tem pouquíssimas pessoas que trabalham com isso no Brasil com excelência, na verdade. Com excelência e sem excelência também. Eu vou te falar que não passa de 5, 6 no Brasil de chave elétrica. E a gente está aqui para passar um pouquinho para vocês aí, para até que servir de motivação que todos vocês têm capacidade de entregar algo muito melhor. E eu, como eu falei para o professor, eu falei, cara, eu sou um fã de estudar. É estudando que a gente evolui, não tem outra saída. A gente criando os debates e respondendo a tua pergunta de volta. O sistema é fechado, a rede interna foi a gente que criou. A gente não utiliza nada externo, a gente não utiliza nenhum software externo, exceto de segurança, tá? Entendido. Eu pergunto porque eu já tive contato com soluções, vou chamar de parecida, mas soluções com aplicações similares, né, utilizando o vídeo analítico, mas com aplicações distintas. Então, por exemplo, eu cheguei a implementar um vídeo analítico, claro que foi numa aplicação de metrô, foi em outro país, como, por exemplo, para detectar objetos abandonados, ou em estação, ou até dentro dos trens, né? Então, a aplicação de vídeo analítico detecta ali que tem um objeto, uma bolsa, algo que possa ser uma bomba, né? Que o Brasil não tem esse tipo de preocupação tanto, mas fora sim, né? De ataque terrorista. E aí o vídeo analítico ele detecta esse objeto abandonado ali por X tempo e dispara um alarme para o CCO, né? Tudo isso monitorado via um VMS e junto com esse VMS um vídeo analítico, né? É uma das aplicações que eu já pude implementar e que funciona muito bem, né? Mas Eles aí fizeram é aqui uma no Brasil. concepção diferente, né? Teve uma concessionária que fez, só que era passivo, tá? Ele passava filmando tudo, aí isso ia para um lugar para gerar o conteúdo para depois ter uma ação. Não sei se você entendeu. Ele passa... Entendi. Mas se fosse uma bomba, até a informação chegar, pode ser, né? A catástrofe pode ser já ter acontecido, né? Exatamente. Mas sabe como é que funciona isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Se você tivesse comandando na empresa isso, você já saberia o que você queria para você montar um escopo do teu projeto de acordo com o que você quer, certo? Daí ficaria mais fácil. Hoje tem muita gente que a pessoa ela tem um escopo e daí vai aumentando o escopo de acordo com tipo, não se tem dinheiro para fazer o escopo inteiro, não, então põe 2 câmeras em 2 locomotivas só. Aí vamos ver o que tem. Traz para TI. Vê o KM que tá os trilhos jogados do lado, depois eu vou criar ação para ir recolher os trilhos. Sendo que dava para ser feito online, né? Pois é. Mas já foi feito. Teve uma concessionária que já fez isso daí. Acho que as aplicações, e você citou aí um pouco a parte de TI, de desenvolvimento de software, né? Acho que existem N aplicações, N possibilidades, né?
Um outro case que eu pude participar, muito interessante, não sei, eu sou aqui de São Paulo, né, não sei se o pessoal já rodou pelos metrôs aqui de São Paulo, mas a linha 4 amarela de São Paulo foi um projeto que eu fui responsável técnico pela implementação da parte de telecom, da parte de PIS, e, enfim, muitos outros subsistemas. E quando você está na plataforma ali aguardando a chegada do trem, tem displays, né, ali na plataforma dizendo qual que é o carro, né, o metrô de São Paulo aqui, a linha amarela tem 6 carros, né, e qual que seria o carro que está mais vazio, né, seria o mais adequado para os passageiros embarcarem. O que a gente fez? A gente desenvolveu um software, basicamente a gente pegou uma informação do barramento do trem que lê a pressão da bolsa, né, da suspensão do trem. Então a gente fez um cálculo que em 1 metro quadrado, né, caberia X pessoas, uma média de 80 quilos, esses 80 quilos geram uma pressão na bolsa, a gente capturou essa informação, desenvolveu o software, disponibilizou nas estações. Então hoje na estação, né, através desse software, você sabe qual o carro que tem a menor quantidade de passageiros que seria mais adequado embarcar, né? Então foi um projeto interessante, né? E estou citando esse exemplo porque realmente o desenvolvimento de software acerca do mercado metroferroviário não tem limites, né? Que legal, cara. Parabéns. Muito bom isso aí. Excelente. Muito bom mesmo. Bem criativo aí, né? E até de certa forma fácil, né? Se fosse fazer, por exemplo, tentando colocar a câmera em todas as estações para ver quantas pessoas entraram, ia carregar mais o sistema, com certeza. Não, aí é um gargalo muito grande de dados aí, então pegar a informação direto do trem ali foi o mais fácil a ser feito, né? Sensacional. Parabéns mesmo. É isso aí, pessoal. Estamos aí à disposição. Se quiserem falar outros assuntos, se alguém quiser comentar um outro case, aí é legal também. Positiva para o processo. Professor, Pessoal, beleza? Então, eu acredito que tem assim, algumas aplicações muito utilizadas na Europa dessa mesma forma. Mas não aplicado de forma... Não, também aplicado de forma física, mas eu já vi algumas aplicações no próprio trem, você já viu? Que ele vai na parte frontal do trem durante o avanço e ele vai fazendo a detecção de alguns parâmetros. E eu já vi também até uma aplicação dessa câmera com IA voltado para o monitoramento de catenária, de rede aérea. Você já viu? Já. Eu achei bem interessante, bem bacana essa aplicação. Veja, eu sou suspeito para até poder falar desse assunto, porque eu acho que há uma tendência muito grande de aproveitamento de visão computacional, para a gente não falar IA, né? Mas visão computacional, que é muita câmera em tudo, basta ver a gente com o celular, né, cara? Hoje você não tem privacidade, todo mundo tem uma câmera no celular. E você vai ter câmera dentro, vai ter câmera fora. Aí tem que ver como que processa isso. Por exemplo, se ele tiver uma capacidade de processamento da visão computacional, ela precisa ter uma placa de vídeo ali processando isso para você ter online isso. Mas também o hardware está fantástico, os hardwares já diminuíram o tamanho, então você consegue rodar isso local. Por exemplo, não sei se vocês ouviram falar na Jetson Xavier, na Jetson Nano, que são hardwares que você faz rodar junto com as câmeras, para que você tenha o programa ali dentro já do treinamento da câmera e você ter esse dado online chegando para você, né, rápido. Mas aí quando a gente pensa em infraestrutura de tecnologia, que foi o que a gente conversou lá até, acho que você estava lá, né, professor, no digital, na NT Expo, é necessário uma base tecnológica
para que a gente consiga colocar mais tecnologia. Às vezes não é só uma câmera lá. Todo mundo acha que quando você coloca uma inteligência artificial, que ela está dentro da câmera. Existe sim algumas câmeras que já têm algumas coisas desenvolvido na China, diga-se de passagem, maravilhosamente bem. Os caras são muito avançados nessa questão de artigo científico, então eles estão na frente, inclusive, dos americanos, né? Aquela indústria, ela é fantástica, e a gente acaba trazendo algumas aplicações, elas necessitam dessa base, né? E as empresas, eu acredito que o metrô, que é o transporte de passageiro, esteja na frente do de carga. Eu sou voltado mais para o de carga, mas eu sei que do passageiro já há um avanço muito gigante nessa correlação de tecnologia e estrutura. O gargalo, nesse caso, né, sempre, e eu falo isso com experiência própria, né, tanto para o metrô quanto para trem de carga, né, claro que hoje existem algumas aplicações que têm usado aí o Starlink, né, mas o gargalo sempre é o uplink, né, ou seja, o dado que sai do trem para o CCO, né, que a gente chama em alguns contextos de train to ground, outros contextos de train to track, né, ou seja, essa massa de dados, de informações, e aí não estou falando de sinalização, estou falando só de telecom, seja para transportar câmera, seja para transportar mensagem de voz, seja para transportar o que for, o gargalo sempre é o uplink. Então, se eu gero uma informação, um pacote muito grande, ou uma massa de dados muito grande, para mim subir esse dado, né, para uma rede sem fio, né, seja ela um Wi-Fi, seja ela um 4G ou um 5G, ou até mesmo um Starlink, é sempre o ponto de preocupação, né? Primeiro a gente sempre olha quanto que eu posso transmitir de uplink, para depois saber ou desenhar as aplicações que eu vou implementar ali no embarcado, né? E isso sempre é o meu desafio de todos os projetos que eu toco aqui, né? Então, é um ponto bastante desafiador aí nesse quesito. Perfeito. Que no metrô, eu acredito que seja mais fácil, no metrô, em trem urbano, porque você, teoricamente, você tem, na teoria, fibra ótica. Então, isso ajuda muito. Na ferrovia de carga, poucos lugares que tem, né? No Brasil são poucos, assim, você tem, mas na minoria das linhas, né? Daí isso dificulta um pouco, exatamente isso. Você não vai conseguir transmitir em 5G e tal. É a mesma coisa. E aí o desenvolvimento disso também eu vejo de forma lenta de quem pensa hoje na ferrovia. Por exemplo, tem ferrovias novas sendo construídas. Eu, por exemplo, eu colocaria fibra do lado dela inteira agora, porque ela não tem nada. Então, aproveita a estrutura para fibrar ela inteira. Que hoje, se você for lá para as grandes feiras americanas e a Inotrans e a própria, essa última que teve agora aí, que é a Railway Interchange, ela tem muita aplicação com fibra ótica, muita aplicação. Os sensores de fibra ótica estão ganhando o mercado. Só que é difícil de desenvolver mais porque você não tem a fibra ótica aqui no Brasil, no de carga, por exemplo. Acho que é muito por conta eu tive na Inotrans de 2022 e realmente foi fantástico lá. Eu acho que aqui no caso do Brasil tem muita, né, vocês mais do que ninguém podem confirmar isso, mas tem muita questão de vandalismo, né?
Então, às vezes, o sujeito vai lá, rompe a fibra, até mesmo para furtar, achando que é cobre, enfim, causa um transtorno imenso para a manutenção disso. Eu tenho uma apresentação, só para você saber, só de antivandalismo. Sério, parece brincadeira, né? Eu fiz uma apresentação para a Vale esses dias só dos produtos de antivandalismo. Eu estou com um projeto lá na Vale no momento, inclusive, lá na Estrada Férrea Carajás. Que legal. A gente tem bastante coisa aqui que a gente desenvolveu aqui ao longo do tempo de antivandalismo, que é não é só no Brasil, né? Esse é um outro. Por isso que eu acredito demais na câmera, cara. Entendeu? Eu acho que não sei, daqui 20 anos eu entendo que até a sinalização vai ser muito com visão computacional. Só que pena que não tem ainda nem normativa e nem, como é que eu vou dizer, jeito de certificar isso, porque é muito novo, entendeu? Aí você acaba tendo uma divergência disso, de opiniões, né? Porque daí a ferrovia, ela fala muito de, como é que eu vou te falar, de norma e certificação. E ela não dá tanta importância para artigo científico, por exemplo. Principalmente aqui no Brasil. Se você pegar o nível de artigo científico que sai nosso de ferrovia, é muito pequeno perto do lado de fora. A produção, entendeu? Então, isso acaba atrasando o nosso mercado um pouco com relação a isso, porque não é porque nós não somos criativos, porque algumas pessoas dentro da ferrovia não bancam o projeto da nossa criatividade. E isso acaba estancando um pouco, deixando a gente... O mercado é muito conservador, e essa que é a ideia. Mas, de qualquer maneira, quando não é conservador, no meu caso aqui, né, esse aqui mostra o trabalho fantástico que foi feito da redução de acidentes em passagem de nível. Depois eu tenho uma outra apresentação do monitoramento de ponta de agulha também, né, porque há uma divergência, já que nós estamos falando de sinalização, de falar que o controlador de circuito ele é a falha segura. E nenhum cientista da face da Terra, nem que o cara que constrói um foguete que gasta 40 bilhões vai falar que aquele foguete não vai explodir. Então, assim, porque cientificamente não existe nada com 100%. Aí vem um cara, vende para a ferrovia uma coisa falando que aquilo lá é falha segura. Aí, dali 3 meses, o trem bate dois, um de frente com o outro, ele descarrilha numa chave que tem aquele produto, que tudo virou de ponta cabeça, e daí o cara fala que não tem nada a ver com aquilo que não é falha segura. Se fosse falha segura e a sinalização não desse pau, nunca um trem batia de frente com o outro, nunca descarrilhava. Se descarrilha e tem problema, é porque não é falha segura. Então a gente tem que parar de usar, porque são apenas termos comerciais e não científicos. São termos com, eu vou te vender isso aqui, que isso aqui nunca vai falhar. Vou te dar um exemplo que eu falei na cara do presidente da CPTM. Ele falou de relé vital. Existem empresas que consertam relé vital. Você já viu isso daí? Se o relé é vital, ele não estraga. Por que você tem que consertar? Se você deu pau, se joga fora. Você compra outro novo. Então, tem umas coisas que são assim que eles não são racionais. E a gente continua debatendo sempre. Por quê? Porque entre o que eu não conheço e o que eu conheço, eu vou no que eu conheço. E aí a gente acaba ficando sempre no mesmo mar. Aí teve uma pessoa que foi no meu stand lá Hoje ele falou assim, não, mas esse teu negócio aqui não tem certificado. Daí eu falei para ele, eu olhei pro cara, já tava com o saco meio cheio, eu falei assim, o meu salvou um monte de vida, o certificado você tem para me falar quantas vidas salvaram? Não tem, então daí eu falei, então vá lá e procure esse dado, meu. Procure esse dado de quantos acidentes você teve na PN e depois pega o meu e nós vamos confrontar esse dado. Para mim vale muito.
Para você, não sei. Para você só vale um certificado? Quanto que é um certificado? Se, por exemplo, eu tenho 24 PNs. Se eu tivesse, por exemplo, 500 no Brasil salvando vida, talvez algum cara de certificado fizesse o certificado. Agora, contratei 2 empresas para falar de certificado. Os caras não conheciam o produto e não sabem o que é inteligência artificial. Como é que eu vou certificar com o cara? Não tem jeito, né? Eu tenho que... Então, assim, eu não consigo nem certificar. Mas o importante é o resultado. Eu trouxe o resultado, mas quem pode falar melhor é a empresa que me contratou. E esse dado saiu dela, não saiu da minha cabeça. Ela que passou esse dado para mim, de quantos acidentes aconteceu. Então, aqui eu não estou brincando com números. Aqui a gente está falando de um trabalho sério que foi feito há 4, 5 anos. E que ficou 2 testando, hein? Vale lembrar, isso ficou 2 anos testando, antes de serem implementados 24. Então, não foi uma coisa do dia para a noite que aconteceu. Agora, já que vocês estão mais em silêncio, eu tenho aqui 2 coisas aqui para mostrar. Ó, vocês estão vendo, isso aqui é só uma espuminha de um sensor de trilho, que a gente também não faz só a PN Vision, tá? A gente também trabalha com sensores de rodas. Evidentemente que isso aqui é uma miniatura, uma espuminha de mão, que a gente tem uma parceria com uma empresa para poder fazer PN, que também trabalha com sensor de roda. Inclusive, a gente fez uma agora em Cubatão, que em vez de usar 4 sensores, que normalmente a gente usa 7, porque a PN ela abre uma bifurcação para dentro de um pátio. Então, a gente teve que rodar um programa novo, especial para essa passagem nível, com um algoritmo próprio dela. Porque daí você tem que criar uma lógica do que acontece lá. E a minha especialidade, na verdade, da ferrovia sempre foi criar. Sempre foi criar produtos e fazer algo personalizado, né? Nesse caso, a PN ali de Cubatão, de Perequê, ela é nesse estilo aqui, com 7 sensores, podendo passar para 9. Agora vai ter até um aumento lá, e poder fazer essa integração personalizada, tá? Que é uma coisa que você não acha com tanta facilidade no mercado. Normalmente o cara tem um produto padrão e ele não quer sair desse padrão. Mas a gente trabalha muito nessa parte aí. Então é isso, pessoal. Mais perguntas? Zelda, qual foi o tema que você utilizou na disciplina anterior sobre essa imersão? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Show de bola, então, professor. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente atingiu aqui hoje os nossos objetivos, as nossas finalidades específicas. Agradecer muito a presença do senhor aqui, agradecer o compartilhado conhecimento, agradecer também a presença dos alunos, muito obrigado. E até a nossa próxima aula aí, se eu quiser fazer as considerações finais e despedir, é o momento, professor. Eu que agradeço aí todos vocês, a presença aqui em Curitiba com muito frio hoje, e obrigado pela presença. Espero que a gente possamos nos cruzar aí mais para frente nesse mundo ferroviário. Vocês possam ter uma boa noite aí todos.
Quem quiser me adicionar no LinkedIn ali, é um prazer. Alexander Bosluper. Coloquei ali no chat. E vamos que vamos. Vou pôr meu telefone aqui. Se alguém quiser conversar comigo por WhatsApp também, fico à vontade, tá? Sempre é bom a gente poder debater. Não é sempre que eu consigo falar de ferrovia. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e boa noite para vocês. Então, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. A gente vai fazer